Cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E quero já começar aqui falando uma palavra que diz lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 44, que Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha, irmãos, essa palavra, ela é muito séria e é muito importante para todos nós. Veja bem aonde nós estamos nessa noite. Estamos na casa do Senhor. Muitas vezes a gente pode pensar, eu vim por causa disso ou por causa daquilo. Você pode achar 1000 motivos para você estar aqui. Mas o verdadeiro motivo de cada um de nós estarmos aqui, e cada um que vai ouvir essa pregação, é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, essa pessoa maravilhosa, que apesar de todo o poder, não faz acepção de pessoas, é humilde, é simples, é justo, é perfeito, tem um projeto maravilhoso para nós, um projeto que está escrito no coração de cada um de nós já. Se você buscar dentro de você, você vai ver que tudo que você deseja é aquilo que Deus está te oferecendo gratuitamente. Tudo. Nós vamos crescendo nesse mundo aqui, vamos nos decepcionando com esse mundo. Colocamos a culpa nas pessoas. E realmente, aonde o homem bota a mão, ele consegue estragar, ele bota o mal. Mas isso não são todas as pessoas. Há muitas pessoas boas aqui na terra. Há muitas pessoas do bem. E há aqueles privilegiados que Deus olha do céu, assim como olhou para Noé, assim como olhou para Abraão, assim como olhou para José, assim como olhou para Jacó. Ele olha para você. E muita gente tem um pensamento tão pequeno que fica ainda esperando um milagre de Deus, sendo que o milagre já aconteceu. O fato de você ter uma Bíblia, o milagre já aconteceu. Olha que diz aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus que te dá a Bíblia, é Deus que te leva à igreja, é Deus que coloca esse pensamento dele em você, esse pensamento do bem. Você vê que muitas pessoas neste mundo, que muitas vezes nascem em berço de ouro, tem tudo, não lhe falta nada. Tudo aquilo que falta para um pobre, não falta para essa pessoa. E ela alcança todos os sonhos que ela deseja, casa com a pessoa amada, tem um casamento lindo, tem filhos cumprindo o desejo do seu coração, filhos perfeitos. E no final de tudo, como diz a palavra do Senhor, o fim posterior das coisas, no final de tudo, essa pessoa se perde no seu pensamento, dizendo que ama os filhos, dizendo que ama aquela pessoa, vai lá e mata o seu cônjuge. Ou eu estou falando uma historinha aqui? Ou isso não é uma realidade? É uma realidade, irmãos. É uma realidade, por isso Deus escreveu a Bíblia, por isso Deus traz a gente à igreja, porque
nós corremos o risco de nos perdermos em nossos pensamentos, porque pensamentos do mal passam em nossas cabeças todos os dias, na cabeça de todos nós. Pensamentos que muitas vezes levam à destruição da vida de outras pessoas e à destruição da nossa própria vida. E o que Deus oferece com a Bíblia, e o que Deus oferece com a sua vinda à igreja, é a oportunidade para você ter um pensamento melhor. A oportunidade de você se converter ao projeto de Deus, para que você tenha força e personalidade para ter um pensamento melhor, para o seu próprio bem. E Jesus diz aqui, olha, no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 9, Jesus diz assim: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha o que Jesus está dizendo com isso. Jesus olha do céu, se agrada de você, te chama, toca no seu coração, toca no seu pensamento, se apresenta, mostra, você começa a acreditar que Deus existe, né? Você começa a ser atraído por Deus para a igreja, para ouvir louvores, né? Deus te convidando para sair dessa engrenagem podre que o homem constrói, desse mundo de ficção, de mentira, que não vai te levar a nada, né? Você vai ficar acreditando em um projeto falido, um projeto que alimenta apenas o corpo, um projeto que não se sacia, é um saco furado, não é? De comer, não se enche, né? De sexo não se sacia, de bebida não se cansa, é tudo um projeto falido, são armadilhas para afastar você da verdadeira essência do ser humano, que foi criado para viver em um mundo maravilhoso, em um mundo perfeito, para viver no mundo do amor. Aqui na terra, essa engrenagem poderosa do homem aí, e dos demônios, ela te atrai para te enganar, para te vender um mundo falso, um mundo que lá na frente não dá certo, a conta não fecha, nunca vai dar certo. Você é o contrário do que diz as historinhas. Na historinha lá que a gente ouvia quando criança, um sapo beijava o sapo, ele virava um príncipe, né? Aqui acontece com a gente o contrário. Você conhece o príncipe, ele vai virando um sapo, né? Por causa do pensamento errado. Pensamento errado. Entendeu? Na engrenagem desse mundo aí, nenhum casamento tem condição de sobreviver. Pode sobreviver até por circunstâncias, porque quando você está casado com alguém, você acaba criando um meio, uma bolha, que você fica ligado a muitas coisas, né? Às vezes ligado a questões financeiras, questões materiais, ligado a questões familiares, questões sociais. Você, para separar, não é fácil, né? Ligado à questão de familiar, de filhos. Então, acaba você, às vezes, até ficando até o fim da sua vida com aquela pessoa. Mas, na verdade, aquela pessoa já não está servindo para você mais. Nem você está servindo para ela. Por quê? Porque foram vencidos pela crueldade dessa engrenagem poderosa desse mundo falido. Como Jesus falou, o mundo jaz no maligno, está morto na sua maldade. Foram vencidos porque começaram se amando, começaram se admirando, começaram querendo viver eternamente um com o outro, começaram sonhando em ter filhos, e quando tem os filhos, não, eu amo meu filho, eu dou minha vida pelo meu filho. Mentira! No outro dia está batendo na mulher.
No outro dia está traindo o marido. Como é que ama o filho se está fazendo uma coisa que vai destruir o futuro do filho? Começa a viver na hipocrisia, no fingimento, no engano, enganando a si mesmo. Não traz a matemática, a realidade para a vida dele, porque no fundo você vive na realidade. Você chegou na sua casa, você ligou uma lâmpada, você tocou o botão, ligou uma lâmpada, no final do mês vai vir a conta. Não interessa porque você ligou a lâmpada, isso é matemática. Você ligou a lâmpada, você vai pagar o consumo daquela lâmpada. Isso é matemática. A sua vida está inserida em um contexto matemático. Se você não se alertar para os pensamentos que colocam em você, na pressão que essa sociedade podre faz em você, você ajuda esse mundo mal a te destruir. Você se torna cúmplice deles. E é claro, você vai botar a culpa no outro. A culpa não é sua, é o outro. Aquela pessoa maravilhosa que você dava a vida por ela, que você fez jura de amor eterno, de viver eternamente com ela, que você desejou com todo o seu coração viver eternamente com ela, que a única coisa que você pensava naquela pessoa, agora ela não serve mais para você. Por quê? Porque a culpa é dela. Então, irmãos, presta atenção. É Deus que está te chamando, é Deus que está querendo fazer você feliz, te levar para um mundo melhor. Para isso, Deus fez a Bíblia e a igreja, a oração, o louvor, para mudar o seu pensamento. E para que, quando a palavra do Senhor entra, ela te limpa, ela te dá força. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. João 17:17, a verdade é a palavra de Deus vai entrando em você, e ela vai te dando personalidade, ela vai te dando força para você vencer o mal que a sociedade do homem coloca dentro de você todos os dias. E aí o jovem, coitado, no auge da sua força, acreditando na mentira da sociedade, da engrenagem podre, ele fala assim, não, Deus está me chamando, eu sei no fundo que Deus é bom, eu sei no fundo que o projeto de Deus é bom, eu sei no fundo que esse projeto da terra é um projeto passageiro, um projeto falido. Mas eu estou muito novo, quero curtir a minha vida. Quero curtir. Eu quero experimentar um pouquinho desse mundo aí. E aí o que acontece? Você acha que você é forte? Você vai brincar com fogo? Achando que você é mais forte que o fogo? Olha o que diz no livro de Efésios, no capítulo 6. Olha contra quem você está lutando. Olha contra quem você está lutando. Efésios 6, versículo 10 em diante, diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha só, já está te chamando a sua atenção, falando assim, a coisa não é brincadeira não. Você tem que estar forte, você tem que estar revestido, porque você está em meio a uma guerra. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é cilada simples, irmão. Eu pergunto para você, o ladrão vai te telefonar e vai dizer, olha, se você deixar seu carro parado na rua hoje, por 5 minutos, e entrar na loja para fazer uma compra, eu vou roubar seu carro, tá bom? 3 horas da tarde, em ponto, eu vou lá roubar seu carro. Você acha que o ladrão vai fazer isso?
Você acha que quem vai te roubar, quem vai te enganar, quem vai te destruir, ele vai dizer para você que vai fazer isso? Por isso que diz aqui, as astutas ciladas do diabo. E como que é essas ciladas? Vai botar uma arapuca lá, um alçapão para você cair. Você vai chegar lá, vai ver aquele alçapão e você vai ficar bobo, você vai cair. Coloca pensamento em você, meu irmão. Coloca pensamento, o diabo coloca pensamento em você, porque você não rasga dinheiro, você não é doido, você quer o seu bem, você quer o bem da pessoa que você ama. E como que você consegue chegar em casa e brigar com a pessoa que você ama? Eu te pergunto. Tem hora que você é doido, tem hora que você é certo? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Faça uma avaliação do seu pensamento aí, porque eu não estou entendendo. Se você não rasga dinheiro, se você não bebe água de privada, como que você consegue brigar com a pessoa que você ama? Eu não consigo entender isso. Esse pensamento é seu? Quer dizer que se você pegar um carro para ir daqui a Curitiba, você corre o risco no meio do caminho de resolver jogar o carro pirambeira abaixo. Porque de vez em quando você perde o controle. Esses pensamentos são colocados em você. Por isso que a Bíblia diz aqui, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra pessoas que nós lutamos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, lutamos contra demônios, seres espirituais que estão aí há milhares de anos, enganando o ser humano. A Bíblia conta no livro de Gênesis, já no início lá, enganou Adão e Eva. O livro de Apocalipse deixa claro, Satanás, o diabo, a antiga serpente, que enganou Adão e Eva, enganou Davi, está enganando você, e você sozinho, sem Deus, você não tem força para vencer esta batalha. Por isso que Deus te traz na igreja, por isso que Deus dá uma Bíblia para você ser forte, para você aprender a andar de acordo com a Bíblia, para você aprender a ser dependente de Deus, porque você não tem força para lutar e você vai acabar ajudando aquele que quer te destruir a destruir você e tudo aquilo que você ama. Veja bem, irmãos, o livro de Jó deixa claro que o diabo matou todos os animais de Jó, matou a família de Jó, colocou doença em Jó. Só não matou Jó porque Deus não deixou. É contra esse tipo de ser que você está lutando. E Deus te dá a oportunidade de você vencer essa batalha. E Deus te oferece, irmãos, olha aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, Deus diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Olha que coisa linda, irmãos. Deus aqui, ele se coloca como marido e nós como esposa. Por que que Deus faz essa analogia? Por que que Deus fala fazendo essa comparação? Porque Deus quer ter um relacionamento de amor sincero com a gente. É casamento, Deus quer casar com a gente. É entrega. É simples de você entender. Por que que Deus usa esse argumento aqui, essa comparação? Porque quando você
se propõe a casar com alguém, você aceita casar com alguém, publicamente, né? É porque você tem certeza que aquela pessoa te ama. Porque se você souber, sentir, que aquela pessoa está querendo te passar a perna, te enganar, você não vai casar com ela. Pode ser até que o seu cônjuge está te passando a perna, mas você não está sabendo. Lá no fundo você está iludido, acreditando naquela certeza que aquela pessoa te ama de verdade, de todo o coração. E tanto é que você faz publicamente até uma jura eterna. E gratuita. Gratuita. Por isso que Deus dá esse exemplo. Ele quer que a gente ame a Ele de todo o coração. Não é porque você vai ganhar milagre, não é porque Deus é poderoso, não. É porque o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é tudo que você precisa, a tua família precisa, as pessoas que você ama precisa. Amor verdadeiro, amor sincero, amor honesto, amor fiel. E Deus quer te levar para um mundo aonde sim, como diz aqui, olha, que nós vamos ler aqui, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Você não vai chorar mais não, irmão. Você não vai chorar mais não. E não haverá mais morte. Olha que maravilha. Né, o jovem não sabe muito bem o que é isso, porque os jovens têm aquela sensação de que os velhos precisam de morrer, muita gente precisa de morrer, mas eles não vão morrer, porque estão com todo o poder, né? Mas quando a morte chega, bate na porta de qualquer um de nós, sendo jovem ou sendo velho, sendo fraco ou sendo forte, a gente sabe que a coisa é feia, você não quer morrer. Até porque, na sua essência como ser humano, Deus colocou já no seu coração o desejo de vida eterna, porque é a promessa dele. Desejo de ressurreição e vida eterna. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que coisa linda, irmãos. Mundo lindo que Deus tem para nós. É difícil de acreditar? Claro que é difícil. Nós somos materialistas. Se eu tivesse agora ao invés de falar essas palavras aqui, com um monte de maleta, cada uma com $1 milhão, e falar assim, olha aqui, ó, vou dar $1 milhão para cada um, e você sair com dinheiro na mão sem acreditar. É nisso que nós, humanos, acreditamos, nas coisas materiais, nas coisas que o nosso olho vê, nas coisas que nós pegamos. Nós não olhamos para a realidade é que o projeto da terra é falido. E se você não se agarrar com o projeto de Deus, a sua alegria vai ser passageira. Lá na frente a conta virá. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 27, que diz a palavra do Senhor assim: e farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo 38, 1 e 7, Ezequiel 43, 13. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, os seus garfos, os seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal com seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e a cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado.
O oco e de tábuas os farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Aqui já mostra a preocupação de Deus com os detalhes para agradar o ser humano, né? E farás também o pátio do tabernáculo ao lado oriental, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado 50 e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os seus pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Irmãos, para quem não acompanha que nós pregamos a todos os capítulos da Bíblia, né, às vezes não entende por que a gente lê isso daqui, porque às vezes para quem não entende o contexto da Bíblia fica um pouco maçante, né? Mas eu acho que todos os 31.105 versículos da Bíblia são importantes e eu dou valor a todo ele, né? Por isso que eu leio e leio um pouco do contexto também, porque na frente a gente vai entendendo melhor o porquê de tudo isso. Amém, irmãos?